Eu tenho 8 segundos para prender a sua atenção nesse vídeo. Esse é o tempo médio que dura a concentração do ser humano hoje em dia. Então eu vou precisar de toda a ajuda possível da edição. Essa é a solução que muitos criadores de conteúdo usam hoje em dia para reter a atenção de quem tá aí do outro lado da tela. É só dividir a tela com um vídeo qualquer de algum desses jogos viciantes para que a maior parte de nós fique vidrada assistindo. Também pode ser um desses vídeos que são conhecidos como estranhamente satisfatórios. E eu não sei porquê, mas esse tipo de vídeo realmente é satisfatório. Nessa categoria tem de tudo. Peças de dominó caindo, mãos esmagando massinhas, gente lavando o tapete ou até prensas esmagando coisas. Ou ainda, numa tendência que está em alta hoje em dia, tudo isso ao mesmo tempo. É o que tem sido chamado de sludge content, ou conteúdo lamacento. Talvez porque ele deixa a tela suja desse jeito. E também porque é feito para prender a gente feito areia movediça numa inundação de estímulos simultâneos. Mas agora vamos limpar essa lama toda. Eu não vou usar esse recurso para prender você aqui. Eu vou apenas confiar que durante esses próximos minutos, você vai dedicar toda a sua atenção a ouvir o que eu tenho a dizer. O que eu quero saber é, vocês estão dispostos a fazer esse combinado comigo? Mas é pra ouvir em tempo real, não é pra usar em vezes 1,5 ou vezes 2. Até porque se for pra você me ouvir acelerado desse jeito, eu posso deixar o vídeo todo assim. E aí, mesmo se você acelerar, ele vai ficar apenas em velocidade normal. Fechou. Agora que nós temos um acordo, vamos lá. Esse vídeo é um tratado de paz com a sua mente. É um convite pra gente inspirar e refletir sobre essa cultura da ansiedade que cada vez mais domina o espaço de conteúdo online. É como se o tempo inteiro a gente precisasse de uma novidade. Tudo tem que acontecer rápido e, se possível, ao mesmo tempo. Os próprios vídeos curtos que viraram tendência em várias redes sociais surgiram para suprir essa necessidade de estímulos rápidos e frequentes. Mas é como se agora nem isso fosse suficiente. O jeito então é dividir a tela com alguma coisa que ocupe a nossa atenção, durante algo que já servia para ocupar a nossa atenção. Sério, em que momento a humanidade deu tão errado que a gente passou a precisar de uma distração extra em um vídeo de 30 segundos? Isso acontece porque o nosso cérebro vai se acostumando com um bombardeio de informações que ele é exposto a todo momento e acaba ficando viciado. É isso que nos faz ficar presos por tanto tempo nas redes sociais. A cada vez que você abre um aplicativo tem uma foto nova, um vídeo novo, um story novo. E mesmo se você não estiver olhando, o seu celular vai dar um jeito de te mandar uma notificação e você naturalmente vai ficar curioso para olhar. E aí você clica na notificação achando que é a mensagem da pessoa que você gosta, mas é só sua tia mandando gif de bom dia. De qualquer maneira, você vai acabar olhando de novo o celular. E aí você vai ver mais uma foto, mais um story, mais um vídeo. E assim você vai ficar preso nesse círculo vicioso, abrindo os mesmos 3 aplicativos em loop o dia inteiro até a hora de dormir. É que todos esses estímulos geram dopamina, que é um neurotransmissor responsável pelo prazer que é produzido pelo cérebro no sistema mesolímbico. Esse sistema também é conhecido como o circuito da recompensa. E esse nome ajuda a gente a entender o que acontece na nossa mente. A cada estímulo novo, a nossa mente sente que ganhou um prêmio. E aí fica querendo mais e mais. E não é à toa. Existem 2 indústrias que chamam seus clientes de usuários, a de softwares e a das drogas. E elas também provocam uma intensa liberação de dopamina, o que acaba levando à dependência química. Na verdade, é isso que acontece com tudo que vicia, como por exemplo cassinos. Os sons, as luzes, as cores criam um ambiente de estímulos intensos, e as máquinas caça-níqueis em que você insere uma ficha e descobre em poucos segundos se você ganhou ou perdeu potencializam essa sensação. Afinal, é tudo muito rápido. Se você ganhar, o seu cérebro se sente incentivado a tentar ganhar novamente. E se você perder, o seu cérebro quer uma nova chance de recuperar o que você perdeu. E como resultado de toda essa busca sem freio por algo a mais, a nossa concentração dura cada vez menos. Lembra dos 8 segundos que eu falei no início do vídeo? Nem sempre foi assim. Um estudo promovido pela Microsoft mostra que antes da revolução digital provocada pelos nossos celulares, o nosso tempo médio de atenção era de 12 segundos. Ou seja, em um intervalo de poucos anos, a duração do nosso foco caiu em 1/3. A gente hoje em dia tem menos tempo de concentração do que um peixe dourado. E eu não estou brincando. A atenção do peixe dourado dura 9 segundos. E você sabe o que um peixe dourado faz depois desse tempo? Nada. O Thiago riu, então foi boa, o Thiago riu. Mas se o tempo do nosso foco vem diminuindo, isso reflete na duração de muitas outras coisas, até mesmo da música. Como eu sei que a atenção de vocês só vai durar 8 segundos, essas camisetas cupom 10% de desconto LOS10 www.uselos.com.br. Amo vocês. No ano 2000, a duração média das 100 músicas mais tocadas, segundo a revista americana Billboard, era de 4 minutos e 10 segundos. Em 2018, esse tempo já tinha caído para 3 minutos e 30 segundos. E em 2021, já chegava a 3 minutos e 7 segundos. Uma queda de mais de 1 minuto em apenas 2 décadas.
Outro levantamento da Billboard, agora focado nas músicas que atingiram o top 10, também traz um dado impressionante. Em 2016, só 4% das faixas eram curtas, com menos de 3 minutos. Mas em 2022, as músicas com essa duração já representavam 38% do ranking. No Brasil, essa tendência é ainda mais acentuada. Numa compilação feita pelo portal G1 com as músicas nacionais que chegaram ao topo das paradas do Spotify, esses mesmos 38% já eram a proporção das faixas curtas lá em 2016. E em 2022, 54% das músicas que chegaram no número 1 tinham menos de 3 minutos. Aliás, se a gente pegar só os dados que se referem a esse último ano consolidado pelo Spotify, que é 2022, tem mais uma informação que chama atenção. Das 10 músicas mais curtas que já ficaram no topo das paradas da história do aplicativo, 6 foram lançadas no ano passado. Todos esses dados levam os produtores musicais a lançar músicas cada vez mais curtas, porque além de ser algo que o público está ficando acostumado, é também uma estratégia que dribla o algoritmo dos aplicativos musicais. Quanto mais vezes uma faixa é repetida, mais o aplicativo entende que ela faz sucesso. Então, se o ouvinte quiser escutar aquela música por mais tempo, ele vai ter que tocar a música mais de uma vez, já que a letra não se repete, como era mais comum antigamente. Remember when you were young, you shone like the sun. Fala sério, quantos de vocês conseguem ouvir Shine On You Crazy Diamond sem pular nenhuma parte? E isso mostra que as mudanças vão além da duração das músicas. Elas afetam também a própria estrutura delas. É cada vez mais comum que as faixas tenham introduções instrumentais mais curtas. E muitas vezes elas já começam até com refrão. Ah, e claro, de preferência refrões que também são curtos, que não por acaso caibam na duração de um story e rendam algum tipo de dança. O que a gente percebe é que a cultura da ansiedade tem um impacto na própria cultura. A criatividade dos artistas acaba sendo limitada para atender a demanda de um mercado cada vez mais apressado. Fica muito difícil de imaginar, por exemplo, que uma música como Faroeste Caboclo, do Legião Urbana, com quase 1 hora de duração, com uma duração quase igual a desse vídeo, faria sucesso hoje em dia. Uma ou outra música podem até nadar contra essa maré de vez em quando. Por exemplo, em 2021, a Taylor Swift emplacou a música All Too Well, de 10 minutos de duração, no topo dessa mesma lista da Billboard. Mas isso provavelmente só foi possível porque ela é a Taylor Swift. E isso foi um elogio. E não é só na música que a ansiedade cultural deixa consequências. Tem gente, por exemplo, que fica assistindo a filmes em versão resumida. Existem inclusive páginas nas redes sociais que se dedicam a postar filmes extremamente picotados. Filmes como Titanic, que duram mais de 3 horas, ganham cortes de apenas 5 minutos. E obviamente isso acaba com a graça de assistir um filme na versão original. E mesmo se você assistir ao filme inteiro, só que acelerando, a experiência vai ser arruinada de qualquer forma. E isso acontece porque o tempo é um recurso usado por cineastas. Uma cena longa, por exemplo, pode ser fundamental para criar um clima de tensão numa determinada parte da história. E assistir isso em velocidade dobrada vai reduzir a carga emotiva que foi pensada pelos diretores. E a situação é ainda pior quando a gente fala sobre séries. Muitas vezes maratonar uma série deixa de ser um desejo e se torna uma imposição. Plataformas de streaming reproduzem automaticamente os próximos episódios sem nem perguntar se a gente quer mesmo assistir. Fora que a gente fica com medo de tomar spoilers em todo canto da internet e aí sente a necessidade de assistir tudo de uma vez só, para não ter chance de ficar sabendo antes o que vai acontecer. Além disso, quando todo mundo tá falando sobre a nova série imperdível do momento, a gente não quer ficar pra trás. E aí entra o conceito conhecido como FOMO, sigla em inglês para Fear of Missing Out. É o medo de ficar de fora, de estar perdendo alguma coisa importante. Esse termo foi criado lá no ano 2000, mas a cada ano que passa a gente entende melhor o significado dele na pele. Literalmente porque isso tem consequências diretas no nosso corpo. Pode levar a taquicardia, insônia, crise de ansiedade, até depressão. Pois é, os estragos da vida acelerada no nosso cérebro são enormes, inclusive no longo prazo. E um dos efeitos acontece nas sinapses. A sinapse é a região de proximidade entre um neurônio e uma outra célula, por onde é transmitido o impulso nervoso. E também é o nome de um podcast excelente pelo que eu ouvi falar. Existem as sinapses estruturais e as funcionais. As estruturais são como vigas de sustentação, ou seja, elas são mais fixas. Já as funcionais são mais flexíveis e podem se modificar devido ao exagero de estímulos. E essa demanda de energia atípica pode provocar distúrbios na nossa saúde. Isso não quer dizer que a gente não possa jamais ouvir alguma coisa em velocidade acelerada. Um tutorial para resolver algum problema de emergência, por exemplo, vai ser mais eficaz se ele for escutado rapidamente. E até mesmo algumas videoaulas podem ser ouvidas de vez em quando numa velocidade ligeiramente maior do que o original.
Um estudo de uma universidade de Los Angeles, nos Estados Unidos, dividiu mais de 200 estudantes em 4 grupos. Um assistiu a aulas em velocidade normal e os outros grupos em velocidades cada vez mais aceleradas. No final, eles tiveram que responder 40 perguntas sobre o que havia sido ensinado naquelas aulas. Os alunos que assistiram em tempo real tiveram o melhor desempenho. Eles acertaram, em média, 26 das 40 respostas. Os que assistiram em velocidades um pouco aceleradas, de até 2 vezes, tiveram uma média de 25 acertos. Já os que assistiram em velocidade ainda maior acertaram apenas 22 questões. Eu ainda fico impressionado que eles conseguiram acertar 22. Isso mostra que, num dia em que você realmente estiver sem tempo, tudo bem acelerar um pouco uma aula. A tecnologia existe e não precisa ser banida das nossas vidas. O problema está no uso repetitivo e de longo prazo, que pode causar todos os problemas que eu já trouxe até aqui. Se tudo que você consome em 2x, a vida real começa a parecer meio lenta, não parece? Mas se são tantos problemas, então quais podem ser as soluções? Como que a gente faz para escapar dessa vida tão acelerada em um mundo em que tudo parece ser para ontem? Felizmente existem saídas, e elas estão nesse mesmo mundo que por um lado nos impõe tanta pressa, mas por outro nos oferece tanto tempo. O dia tem 24 horas, são 1440 minutos, 86.400 segundos, que se repetem todo santo dia. Dá pra gente respirar um pouco. E eu sei que você provavelmente tem que trabalhar, estudar, talvez você precise encarar um engarrafamento ou pegar um transporte público. Eu não tô querendo dizer que é fácil de fugir da realidade, ainda mais numa sociedade que exige tanto esforço diário para que a gente possa simplesmente continuar vivo. Mas se a gente não vai conseguir mudar a sociedade, nós pelo menos precisamos mudar a nossa maneira de enxergar ela. Eu tive uma experiência interessante recentemente. Eu senti que eu tava precisando de um tempo fora do caos da vida moderna, e aí eu fui passar um fim de semana no meio do mato, longe de qualquer contato com a civilização. Logo no primeiro dia, eu já tive a sensação de que o meu dia durou pra sempre. As horas pareciam não acabar mais, só que no bom sentido. Era o tempo do dia passando da maneira correta de novo. É fundamental viver o tempo presente. Aproveitar o que está acontecendo naquele instante sem uma necessidade desenfreada de antecipar o que já vai chegar em algum momento de qualquer maneira. A ansiedade é o excesso de futuro da nossa mente. E a melhor maneira de combater a ansiedade é deixando o tempo correr no fluxo natural. A vida acontece em 1x. Então veja os seus vídeos com calma. Ouça os áudios dos seus amigos na velocidade normal. E quando você tiver uma folga, aproveite o descanso sem se sentir culpado. Tente curtir o dia ao ar livre, procure novos hábitos e experiências inéditas na sua vida. E não se sinta obrigado a fazer algo só porque todo mundo está fazendo. E se mesmo assim a ansiedade ainda estiver te consumindo, não sinta vergonha de buscar a ajuda de um psicólogo, exatamente como você procura um médico quando sente algum mal físico. Assim como um ambiente radioativo causa doenças no nosso organismo, tanto um tempo quanto ambientes tóxicos também podem nos contaminar. E tão importante quanto cuidar do nosso corpo é cuidar da nossa saúde mental. Meus parabéns para quem conseguiu assistir até aqui em 1x. Nos tempos de hoje, vocês são verdadeiros vencedores. Muito obrigado e até a próxima.